Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar. O podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. Já dá aquele seu like para que a gente possa trazer cada vez mais empresários incríveis para te inspirar na sua jornada. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. E hoje eu tenho uma convidada muito mais do que especial. Hoje nós vamos decolar nesse voo aqui com ela, mentora de produtividade, dedicada a otimizar resultados de equipes e negócios. Já capacitou mais de 3.000 profissionais e transformou a dinâmica de mais de 60 empresas através de seus treinamentos eficazes, orientando empresários a serem estratégicos, promovendo uma gestão de tempo inteligente que alia eficiência à organização. Pois é. Sua metodologia autoral visa o crescimento profissional e a harmonia entre as várias jornadas da vida, fundamentada na convicção de que uma boa organização é chave para alcançar objetivos e sucesso sustentável. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Silvia Souto! Uhul! Muito obrigada! Obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui no Pode Voar, contribuindo com você. É uma honra estar aqui diretamente lá do Tocantins, só para gravar esse podcast. Gente, Tocantins está com tudo, hein? Arrasa demais! Amiga, eu que agradeço. Você aqui é um presente. Você sabe que eu sempre falo que você é um presente que Deus me deu. Minha oposta favorita. Eu falo assim, se fosse um tempo atrás, gente, a gente não ia dar bom, não. Mas como é hoje, a gente se dá bem pra caramba, né, amiga? Muito bem. Porque a gente é muito diferente e a gente se vale muito disso. Né? É verdade. E eu gosto dessa diferença. Eu sempre brinco assim, já pensou se todo mundo fosse igual eu? Seria muito chato. É verdade. E o legal de trabalhar com o que nós trabalhamos é porque a gente entendeu isso. Isso Exato. É a grande sacada de grandes negócios. Exato. É você entender quais são os talentos e as competências, você entender que as pessoas são diferentes e que essa diferença bem gerenciada, ela pode se complementar e gerar excelentes resultados. É verdade, amiga. E é muito legal porque nos bastidores, gente, é o seguinte... quando eu não tenho uma resposta, eu ligo para a Silvia Souto. E quando ela quer uma resposta emocional, ela liga para a Thaís Monsores, né, amiga? Com certeza. Afinal de contas, a gente precisa entender em que a gente é bom e aquilo que a gente não é também. E ela é muito boa no que eu não sou, pode ter certeza. Amiga, conta pra gente como que você começou a empreender. Como é que deu um clique na Silvia Souto? Porque, gente, não sei se você... Bom, ela vai contar melhor do que eu, mas Silvia Souto é uma super professora, coordenadora, mãe e tudo mais. E conta pra gente aí os vários papéis de Silvia Souto. Na verdade, eu já empreendo há bastante tempo, de forma informal, né? Desde a época da faculdade, quando eu tinha que complementar a minha renda, eu vendia coisas. Então, já vendi muitas coisas. Só que nunca foi uma carreira que eu tinha pensado em seguir. Pelo contrário, eu era professora universitária, coordenava 2 cursos de graduação, coordenava um núcleo de empregabilidade da faculdade, dava 8 disciplinas, mãe, esposa, pastora de adolescentes e jovens. Então, sempre vivi muito mais no meio corporativo do que no meio ali da venda, do empreendedorismo, do negócio. Tinha que bater metas, tinha que conferir faturamentos, mas eu não era a empreendedora. Eu era o administrativo, a gestora daquela empresa, né? Na verdade, que era uma faculdade. E depois disso, ali na pandemia, eu comecei a me despertar sobre, e aí? Se a pandemia... Todo mundo, né, amiga? A pandemia foi um despertar, porque na época muitos professores foram demitidos, muitas faculdades fecharam, escolas, e eu fiquei pensando, e aí? Se isso acontecer novamente, qual seria uma segunda opção que eu teria? Boa, qual é o meu plano B? Qual é o meu plano B? Então, lá na pandemia, eu comecei a fazer algumas especializações. Inicialmente, a especialização que eu fiz, que foi em coach para liderança, que era para me ajudar a liderar melhor a minha equipe. Porque tinha que liderar uma equipe, manter a equipe engajada, motivada, produzindo. Em meio a uma pandemia, eu nunca tinha feito uma gestão de equipe de forma remota. Então, a minha primeira formação eu fiz por causa disso, que era para melhorar. Então, eu gerenciava 3 equipes.
E além das equipes que eu gerenciava, eu ainda tinha que gerenciar os alunos também. Então, a primeira formação que eu fiz foi isso. E aí, dentro dessa formação, eu conheci a Carla Gama, que a gente conhece, que foi a minha primeira coach, a minha primeira treinadora. Depois entrei na mentoria, mas eu nunca tive a intenção de tornar um negócio. E aí eu fiz vou fazer aqui para ver como que vai ser. Fiz como se fosse um estágio e eu vi que gerava muito resultado. Depois eu fiz ali como uma segunda renda, só para ter uma segurança, como sabe, né? Eu sou a pessoa da segurança. Para ter uma segunda fonte de renda. Depois entrou como uma fonte renda extra. E depois o negócio deu muito certo. Eu fiz a transição de carreira e abri meu próprio negócio, que é uma empresa de treinamentos e mentorias. Entendi. E como é que chegou assim na produtividade? A produtividade, na verdade, as pessoas sempre me faziam a pergunta que pra mim era muito básico e fácil. Como que você dá conta de tudo? Como que eu conseguia ser professora, coordenadora, mãe, esposa e pastora também? E pra mim era muito tranquilo. Às vezes eu não conseguia responder pras pessoas. Pra mim era óbvio que todo mundo tinha uma agenda. Era óbvio que todo mundo fazia uma lista de tarefas. Eu só fui ter uma agenda depois de Silvia Souto, senhoras e senhores. Eu tenho que dizer isso. A Thaís foi minha mentorada também de produtividade. E eu ensinava isso muito para as pessoas. E eu ensinava, eu mostrava e, tipo, os meus relatórios, se era para entregar dia 10, eu entregava dia 7. Então, a minha brincadeira mais divertida era entregar as minhas demandas antes do prazo. Isso é muito interessante, não é? A minha brincadeira mais divertida era Barbie, no caso. Eu falo brincadeira no ambiente corporativo, né? E aí, como depois na transição, eu comecei a ensinar isso para outras pessoas e eu peguei aquela famosa frase, né? Se conselho fosse bom, você venderia e não daria. Aí eu peguei o conselho que eu sempre dava e monetizei esse conselho através de uma mentoria. Então, lógico, me especializei para aquilo. Então, produtividade, gestão do tempo, como eu fazia muitas coisas realmente, e são coisas diferentes, tinha profissões diferentes, então eu já estudava muito como gerir o tempo tendo 2 empregos. Então, eu sempre estudei sobre produtividade, gestão do tempo, organização, mas eu achava que todo mundo que era profissional fazia isso. E quando eu comecei a empreender, eu descobri que não, que tem pessoas que não usam agenda. Não sei por que, como. Veja bem. Então, veja bem. E a partir disso, eu vi que era uma demanda do mercado, e aí fui me especializar em vendas, especializar em posicionamento, marketing digital, tudo que envolve um negócio. Então, eu deixei de ser uma conselheira para ser uma empresária de produtividade. Maravilhosa! E, amiga, eu acho muito legal isso, porque, assim, hoje as pessoas perguntam para mim também, né? Nossa, mas você se veste super bem, fala super bem, se comunica super bem, mentora pessoas, empresários e tudo mais. Eu falo, gente, isso aqui tudo é construído. Sabe? É construído. E tá tudo bem. E eu tenho certeza que daqui a 2, 3, 4 anos eu vou estar ainda melhor do que eu sou hoje. Porque a gente tá num ambiente justamente muito propício para o nosso desenvolvimento. Então, assim, eu era 0 produtividade. Parabéns. Eu era... Até porque eu tinha uma vida diferente. Exatamente. A gente tem que ponderar isso também, né? Que quando você atuava na sua outra carreira... era meio que automático, você já sabia o que precisava ser feito, Exato. chegava... Eu segui uma escala, naquela vida, a escala era a minha agenda. Então, eu tinha uma escala do dia 1 ao dia 30, olhava os horários, ajustava o relógio, tava lá no voo, tá tudo certo. Sim. Então, essa era a minha necessidade. Mas quando eu fui empreender, eu precisei trocar a escala por uma agenda real. E assim, eu não aprendi a fazer isso desde pequena como a Silvia Souto. Logicamente, aí que eu acho que é legal a gente buscar a pessoa certa na hora certa. Exatamente. Então, assim, você me ajudou muito a hoje, claro, né, gente? Com todas as ressalvas, eu aprendi. Mas não tem ninguém melhor do que Silvia Souto pra falar de agenda, Mas né? você aprendeu a fazer uma agenda. Aprendi. Você descobriu que planejamento não é perca de tempo, é otimizar o seu tempo pra você faturar mais e ganhar e trabalhar menos. Exatamente. E aí eu queria muito que você falasse, trouxesse, porque assim, produtividade e empreendedorismo, acho que são 2 coisas que tem que caminhar muito junto, até porque aquela coisa do tempo é dinheiro, definitivamente. Sim. E é muito importante a gente trazer pra galera a diferença entre
um empresário ocupado e um empresário produtivo. Sim, perfeito. Contextualiza isso daí na tua cabeça. Qual a diferença entre um e outro? A diferença eles podem ter até o mesmo resultado. Às vezes você tem algumas pessoas que falam, nossa, que eu trabalho no final de semana, eu trabalho muito. Então, o empresário ocupado é aquele empresário que ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a pessoa mais importante da agenda, que é ele mesmo. Então, é uma pessoa que não tem tempo de descansar, não tem tempo de usar o dinheiro que ele produz para ele mesmo. Então, é aquela pessoa que ela sempre está fazendo tarefa, ela está sempre executando. É aquele empresário que ele está no operacional. O empresário ocupado é aquele empresário que ele não pode se ausentar da empresa, porque senão o faturamento cai, as vendas caem, o time não consegue executar, manter a cultura, os valores da empresa. Esse é o empresário ocupado. O empresário produtivo é aquele empresário onde a pessoa mais importante da agenda, estar na agenda, que é ele. Então, ele consegue ter tempo para fazer aquilo que é importante para ele. Se é um empresário que tem família, ele consegue ter um tempo de qualidade com a família dele. E ele consegue ter muito resultado ou ter o mesmo resultado que ele está tendo hoje, gastando menos tempo e menos energia. Então, eu brinco assim que o empresário produtivo é aquele que consegue continuar crescendo, consegue continuar escalando o negócio dele, mantendo a sanidade mental. Perfeito. É isso. E assim, qual é a fórmula da felicidade, no caso? Porque Silvia Souto falando, a gente acha que, né, é rápido, gente, é tranquilo. Mas não é, tem uma metodologia aí por trás, né? Tem. Depois de trabalhar alguns anos e entendendo essa parte de trabalhar com as pessoas no atendimento individual e analisando a necessidade ali dos meus mentorados, eu entendi que existiam 4 pilares que seriam pilares importantes que todo empresário ou empresária precisa ter. Que é o autoconhecimento. Tá. Qual que é o grande erro das pessoas quando a gente fala de gestão do tempo e a produtividade? É achar que todo mundo que acorda às 5h30 da manhã vai ser produtivo e que vai fazer mais e que vai tomar banho de água gelada e vai destravar a vida dele. Perfeito. E não. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu faço muito bem, quais são os meus talentos, as minhas competências, perfil comportamental. Todo empresário obrigatoriamente deveria saber qual que é o perfil comportamental dele. Perfeito. Que é para entender como que ele funciona. Por que a Thaís tem mais dificuldade de fazer uma agenda e a Silvia tem mais facilidade? Por causa dos nossos perfis comportamentais que são diferentes. Sim. Então, querer pegar a receitinha pronta, colocar todo mundo dentro de uma mesma planner ali no Google. Achar que é o planner que vai mudar a vida, não vai. Primeiro que o planner tem milhões de informações. E você não consegue saber nem o que você vai fazer amanhã, como é que você vai preencher um trem de 10 páginas. Exatamente. Entendeu? E aí gasta dinheiro à toa. Gasta dinheiro. Eu era a pessoa que tinha 5 agendas, 4 planners. E não usava nenhum. Um quadro na parede. E não usava nenhum. Então, primeira coisa é o autoconhecimento, entender o que funciona para você. Segundo, planejamento, priorizar, porque não adianta você ter um planejamento se você não sabe priorizar aquilo que é mais importante. O grande segredo de você dar conta de tudo é você saber priorizar. E quando eu falo tudo, é dar conta de tudo aquilo que é importante para você. Perfeito. E não dar conta de tudo aquilo que o mundo joga para que você dê conta, entendeu? Então, isso é importante. E o 4º pilar é minimizar. Porque aparecem muitas oportunidades, muitas distrações, muitas coisas. E se você não souber minimizar distrações, não souber minimizar oportunidades que não são oportunidades, minimizar tarefas que você pode delegar para outras pessoas. Então, o minimizar, ele vem isso. Eu sei quem eu sou, planejei o meu objetivo, consigo priorizar as ações, as tarefas que estão alinhadas ao meu objetivo. E durante a minha jornada eu tenho que minimizar, porque durante a nossa jornada, um dia, uma pessoa toma em média 35 mil decisões, só no dia. Só de pensar já tô cansada. Só de pensar. Agora você pensa um empresário, um líder, que ele precisa tomar decisões o tempo todo. O nosso cérebro, ele gasta energia da gente, se eu pensar se eu vou beber essa água agora ou se eu vou esperar o podcast para tomar ela. É verdade. Aí, isso é uma decisão simples.
mas eu preciso tomar decisões que são mais complexas, quando a gente fala do mundo aí dos negócios, do empreendedorismo, da liderança. Então, quando eu entendo essa cadeia, eu vou minimizando coisas que vão me ajudando a economizar energia para dar foco naquilo que vai me gerar mais resultado. Produtividade é isso. Cara, você falou algumas coisas bem importantes, assim, e eu me lembro muito daquela... Porque, assim, às vezes a gente olha o empresário e acha que é um ser humano, assim, diferenciado, né? Só esquece que ele tem família, que ele é pai, que ele é mãe, que ele é filho, que ele é ele. E um monte de coisa, assim, dentro de uma pessoa só. Às vezes a gente olha pro palco daquele cara e esquece que ele tem um bastidor por trás. E então, assim, o que você pode trazer até para quem está começando nessa jornada empreendedora, já tem o seu negócio e tudo, tá nesse operacional, e assim, algumas pílulas, alguns hacks que você pode falar assim, cara, tira isso aqui da sua vida, melhora aquilo ali, sabe assim, mas se você fosse daí 3 passos, igual você fala, 3 passos para ser uma pessoa mais produtiva. Eu acho que, eu tenho certeza que a primeira coisa é definir qual que é o objetivo do momento. Então, a pessoa está começando, qual que é o objetivo? Onde ela quer chegar no próximo ano? Vamos colocar aí, pensando no objetivo de curto prazo. Porque, geralmente, os empreendedores, alguns conseguem ter objetivos de longo prazo. A gente tem o sonho. Não, meu sonho é X. E, olhando para esse sonho, qual que é o objetivo que você tem para o próximo ano? Porque o objetivo é ele... Que vai guiar. Perfeito. Então, a primeira coisa é eu entender o que eu quero da minha vida. O que eu quero pro meu negócio. Então, existe 3 pilares aí que pode trazer para você. Então, o que eu quero pra minha vida, o que eu quero pro meu negócio e o que eu quero financeiramente com todo esse resultado. Perfeito. Entendi para onde eu estou indo. O que eu preciso fazer? Não vou falar vou nem trazer o desafio de pensar em 6 meses, mas faz pelo menos o planejamento da sua semana. Sim. E quando eu falo de um planejamento semanal, existe uma diferença. Não é fazer uma agenda. Agenda é fácil. Você pode usar uma agenda de papel, ou você pode usar uma agenda do Google Agenda, que é hoje o dinamismo da nossa vida, onde a gente está no celular, onde as pessoas levam o celular até pro banheiro. Sim. Não é verdade? Então, fazer o planejamento da semana é entender o que eu fiz semana passada que não deu certo, o que eu fiz semana passada que deu certo e que eu vou repetir, e o que eu preciso fazer esta semana que vai me levar para o meu objetivo. Perfeito. Planejamento semanal, planejar a semana, não é só colocar os compromissos que já existem, como uma reunião já pré-agendada, mas eu quero fazer uma atividade física, que é algo que é obrigatório e é importante para uma pessoa que lidera, para qualquer pessoa. Mas a atividade física, ela aumenta a criatividade, ela libera serotonina, dopamina, ajuda a se manter mais ativo, levando em consideração que, segundo dados do Sebrae, um empreendedor, em média, trabalha 9,3 horas por dia, tirando o final de semana. Então, pensa o tanto que é uma pessoa que precisa estar ativa, atividade física, mas eu não tenho tempo. Exatamente, aí começa. Como é que eu vou botar isso na minha agenda? Eu não tenho tempo. Na verdade, a gente não tem tempo, porque o tempo nos sobra. Eu gerencio o tempo que eu tenho. Então, eu vou escolher o que eu quero colocar na minha agenda. Então, como que eu monto uma agenda do planejamento ali fácil? Primeiro eu coloco as atividades fixas que eu já tenho, reunião com a liderança, uma call, o planejamento financeiro, a ligação. Então, você monta a sua agenda com aquilo que é fixo e depois você vai encaixando aquilo que precisa ser feito. Como que um empresário não faz uma reunião semanal com o time dele? Ah, mas tem muito. Tem muito que não faz. Por quê? Porque ele entende que reunião é perca de tempo. Exato. E reunião é o quê? Alinhamento. Exatamente. Quanto mais alinhado estou com o meu time, mais resultados eu tenho daquele time, daquilo que eu estou buscando. Perfeito. Então, por que o líder, às vezes, ele quer ir para a direita e o time está indo para a esquerda? Porque não tem alinhamento. E o alinhamento, ele funciona como um direcionamento semanal. Então, você coloca lá a reunião. Que dia que vai ser essa reunião? Segunda-feira. Que horas? 2h da tarde. Atividade física. Olha para o cenário. Eu consigo fazer atividade física que horas? É 5 da manhã, é 6, é meio-dia, é às 19 horas. E a grande sacada não é você fazer o planejamento, é proteger ele durante a semana. E como é que se protege? Conta pra nós. Dizendo não. Porque é assim, aprender, mostra o peixe, mas ensina a pescar. Eu, hein?
qual que é a grande relação das pessoas bem-sucedidas? É a capacidade de dizer não. Exatamente. Então, dizer sim para tudo é a mesma coisa de dizer sim para nada. Uhum. Então, eu sei do meu objetivo, para onde eu estou indo. Eu planejo a minha semana para que as minhas ações estejam alinhadas ali. Então, um empresário que não tem qualidade de vida, que não consegue ter tempo de qualidade com a família, cara, ele pode escolher um dia à noite, bloquear a agenda dele e planejar. Toda segunda-feira à noite eu vou estar com a família. Poxa, mas eu queria que fosse algo natural. Então, é natural? Não é. Então, coloca na agenda. Sim. E Entendeu? é engraçado porque, às vezes, eu fico pensando, assim, com a cabeça de quem tá nos ouvindo, e a pessoa pode pensar assim, nossa, mas ela não faz ideia de como é que tá a minha vida. Pra ela é fácil, sabe? É. Cara, você tem 3.000 pessoas aí nas costas que você já passou, deu informação, já mudou as vidas dessas pessoas. Então, assim, é um número considerável de pessoas para que você possa trazer esse tipo de orientação. Aí vem muito o autoconhecimento que a gente fala, né? Da clareza de quem você é, dos seus desafios, dos seus pontos fracos. Só que, ao mesmo tempo, está aberto para tomar atitudes diferentes das atitudes que você está tomando hoje. Exatamente. Né? E aí que vem quando que uma pessoa, assim, tipo... quando que você acha que ela tá no momento de buscar uma mentoria de produtividade? Todo momento. Fica a dica, Brasil. Todo momento nós estamos... Todo momento não. Se a pessoa ela já tiver chegado no lugar onde ela quer e ela quiser continuar estagnada, não quiser crescer, ela não precisa de mentoria, nem de produtividade, nem de liderança. Agora, se ela é uma pessoa que ela tá sempre em busca de crescimento, que eu acredito que o ser humano tem muito disso, de eu cheguei no objetivo, agora eu quero o próximo nível. Sim. Então, para você ir pro próximo nível, você precisa de recursos diferentes, você precisa de estratégias diferentes. Às vezes, a metodologia, o direcionamento que eu vou ter com uma pessoa que ela é um líder de RH é diferente que eu vou ter de um direcionamento de um CEO. Exatamente. Porque a rotina do CEO, ela é diferente, as atividades que ele tem é diferente. Então, tem um caso de um CEO que eu atendi, e é meu mentorado ainda, que ele tava quase que infartando. Ele, muito novo, acho que ele tinha 30, 32 anos, simplesmente porque ele trabalhava incondicionalmente. Pai. E hoje, o que ele faz? Ele sai no meio do expediente para levar o filho na aula de bateria. Os desafios dele mudaram? Não, o negócio dele está crescendo 300% ao ano. Então, ele vai ter novos desafios. Então, quando eu preciso de uma nova mentoria? Quando eu tenho novos objetivos e novos desafios. Sim. Então, é isso que direciona. Sim, e eu gosto muito da coisa do especialista, né? Uma coisa é você, beleza, comprar um livro de produtividade, fazer um curso ali, um cursinho gravado, alguma coisa. Outra coisa é quando você tá junto com um especialista, sendo acompanhado por um especialista no tema, porque aí eu acho, de novo, né? A gente sempre volta na clareza, no autoconhecimento. Sim. É entender quais as habilidades eu preciso ter, ou quem eu preciso ser para alcançar aquilo que eu quero. E quem são as pessoas certas, chaves, para me ajudar a adquirir essas habilidades. Então, eu acho que essa é a grande sacada de você pensar assim, cara, é a diferença de eu aprender com um especialista ou aprender com um livro. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sou a pessoa que amo academia. Eu faço atividade física porque eu sei que é importante para mim, que o meu metabolismo ele não contribui para que eu emagreça. Então, enquanto o seu corpo absorve 70% da caloria, o meu corpo vai absorver 100% do carboidrato. Então, eu olhei pro doce e eu já engordei 1 quilo. Ih, tamo junto, parceira. Tamo junto, assim, igualzinha. Eu sei que é um ponto fraco. Então, não gosto de academia. Eu não gosto. Não sou aquela pessoa que treino, que amo. Mas eu sei que eu preciso. Porque eu preciso da atividade física, não só para uma questão de todos os benefícios que traz, que eu sou consciente disso, mas eu sei por causa do controle do meu peso. Nas minhas 2 gravidez, eu engordei 20 quilos em uma, engordei 20 quilos na outra. E então, depois da minha 2ª gravidez, eu passei a treinar com um personal. Que é outra coisa. Que é um mentor. Sim. Ele é o treinador ali. E recentemente, ano passado, eu tava assim, meio que eu falei, cara, eu vou focar em outras coisas. E a atividade física, ela não entrou como prioridade. Então, algumas pessoas falaram, não, porque você tava desenvolvendo outras atividades e você não teve tempo. Eu falei, cara, não é que eu não tive tempo. É que naquele ano eu não dei prioridade. E isso me gerou vários prejuízos, com certeza.
E esse ano eu falei que meu pilar principal seria ali cuidar da minha saúde e da atividade física, que é um dos pilares que a maioria dos empresários acabam negligenciando. E aí, ano passado, eu falei, vou treinar sozinha, que aí eu vou treinar na academia do prédio, vou ouvir meu podcast, não preciso me preocupar se eu vou encontrar na academia, tenho que me arrumar pra ir pra academia, já desço, já tô lá. Eu fiquei 6 meses treinando. Foi ridículo o meu resultado. Ai, amiga, pior que a gente fica assim, mano, 6 meses da minha vida. Ridículo. 300 gramas? Não, eu não posso nem dizer que eu tive resultado. E aí, esse ano, qual era o meu objetivo? Melhorar a minha questão da alimentação e cuidado com a saúde e também em relação a manter esse controle do peso. Então, uma das minhas ações foi contratar um personal que me manda mensagem de manhã e de tarde, porque ele sabe que vai chegar à noite, provavelmente eu não vou. Mas eu tô super disciplinado. Em 20 dias eu diminuí medidas, emagreci 1,3 kg, coisa que eu não emagreci em 6 meses, de percentual de gordura, que é muito mais difícil. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, e aí esses dias treinando, eu falei, caraca! Por que eu não fiz isso antes, Brasil? E aí eu relacionei, tipo, com a mentoria de produtividade. Sim. Eu falei, a gente tem acesso e o quanto que é mais rápido quando você tem uma pessoa que fala, bora. Porque uma coisa que quem não faz academia gosta de fazer é roubar, né? Na contagem. O personal fala 15, aí você fala 10, 11, 12, 13, tá bom. Não, bora. Eu paro de fazer a série e ele fala mais 2. Mesmo que eu tenha levantado da cadeira ou do equipamento, ele manda eu voltar e fazer mais 2. Cara, isso é muito legal porque é um paralelo que a gente faz da academia com a produtividade, mas também com como que a gente se sabota na nossa vida. Nós somos o principal gargalo, né, no final das contas. Exatamente. E eu trago esse exemplo da academia, que é a minha última experiência. Eu falei, caraca, é isso. É isso que é importante. Qual que é a importância de você ter um mentor? A Thaís já foi minha mentora, eu já fui mentora dela, que a gente troca. É um trem aqui, a gente faz isso mistura. Porque ela é muito melhor do que eu em coisas que eu não sou. E isso é importante a gente entender. Então, desde quando eu conheci o mundo do desenvolvimento pessoal, profissional, desde quando eu tive meus primeiros mentores, eu não deixei mais. Sim. Então, tá lá. É uma regra na minha vida, todo ano, participar de uma mentoria. Sim. Porque todo ano eu tenho coisas a aprender. O que eu aprendi 10 anos de professora universitária me ajudaram a construir a minha empresa, aos treinamentos, criar novas metodologias, mas isso, daqui uns dias, não vai ser mais suficiente. É verdade. Eu preciso de pessoas que estejam estudando sobre aquilo. Eu sei sobre marketing, eu sei sobre posicionamento, eu sei sobre finanças, eu sei sobre liderança, eu sei sobre vendas, eu sei sobre atendimento ao cliente. Eu sei disso tudo, mas eu sou boa em uma coisa. Exatamente, perfeito. Então, eu escolhi que a coisa que eu saberia melhor seria produtividade. E todas essas áreas eu sei porque o dono de um negócio precisa saber. Mas qual que é o problema do líder e dos empresários? É achar que precisa saber e fazer tudo. E fazer. Exatamente. Então, quando a gente fala de competência profissional, a gente tem o conhecimento, a habilidade e a atitude. O empresário, ele pode até ter o conhecimento de todas as áreas para ele saber gerir, mas ele não precisa saber fazer ou não precisa fazer tudo aquilo. E aí é onde a gente tem o caso do empresário produtivo e o empresário ocupado. O bombril. O bombril, que aí quem é bom em tudo acaba não fazendo nada. Sim. Então, aquela pessoa que não consegue fazer um planejamento porque ele acha que não consegue ter previsibilidade, porque ele não delega. Então, como que eu vou ser um empresário produtivo? Que foi a pergunta que você me fez e eu dei uma solução apenas, que é o planejamento semanal. Além do planejamento semanal, ele precisa fazer o quê? Aprender a dizer não. Sim. Porque a nossa vida de negócios, ela está muito mais relacionada a dizer não. Porque tem muitas oportunidades que aparecem, mas que não são oportunidades. Como que eu defino que algo é oportunidade ou não? Se aquilo está alinhado com o meu objetivo. Perfeito. E se aquilo vai me levar para o lugar que eu estou indo. Se terceira estratégia, para que ele seja um empresário mais estratégico e menos operacional, que eu falo para os meus mentorados, meu grande papel é fazer com que você seja mais estratégico e menos operacional, que é o tal do trabalhar menos e ganhar mais. E delegar.
precisa delegar. O empresário, geralmente, é aquele que começou com o eu empresa, onde ele fazia tudo, ele tem essa necessidade do controle, do que só eu faço muito bem, que se eu não estiver vendo, ninguém vai fazer. Só que delegar também é uma arte. E você é muito melhor do que eu para explicar como que é delegar, que delegar não é só mandar alguém fazer, delegar não é só entregar uma tarefa e achar que a pessoa vai fazer sozinha. Sem dúvida. Entendeu? Então você pode ensinar pra gente como que delega de forma eficiente. Me ajuda aí nessa, né? E, cara, tem toda vez que você falou, o delegar, ele realmente é uma dor, porque ele envolve, é como se você estivesse pegando o teu negócio e colocando na mão de outra pessoa. E como aquilo você que criou, e é o teu sonho, é o teu objetivo e tudo mais, ele envolve esse tipo de desapego, digamos assim. Só que eu sempre falo aí, trazendo, fazendo esse link de ser produtivo e ser um líder ao mesmo tempo, não há nada mais importante para um líder do que levantar outros líderes. Então, muitas das vezes, aquela outra pessoa, ela tem habilidades tão poderosas que estão apagadas por conta do teu controle. Então, na verdade, isso é um baita egoísmo, sabe? É você achar na sua infinita sabedoria que você é muito melhor do que a outra pessoa em algo. E isso é egoísmo, é você olhar só para o seu umbigo e assim, e deixar de dar a oportunidade do outro crescer e se desenvolver, errar e acertar. Então, assim, o delegar é você ensinar, então dar clareza de uma tarefa. Então, por que essa tarefa é importante? Primeira coisa. Por quê? Como que é a melhor forma de ser feita? Como você faz e gostaria que ele fizesse? Igual ou parecido. Outra coisa, dar a oportunidade dessa pessoa trazer ele para dentro dessa tarefa. Ok, eu faço dessa forma. Que forma você faria? Então, juntos, como a gente pode fazer de uma forma melhor ainda? Outra coisa, acompanhar essa tarefa sendo feita e dar um tempo para que ela seja realizada. Então, não é só simplesmente, faz isso aqui para mim e depois você me entrega. Isso é delargar, né? Isso é delargar. Uma coisa é você explicar o que é a tarefa, dizer o porquê que ela é feita. Uma coisa importante, se você fizer, o que acontece? E se você não fizer? O que acontece? Então, tudo isso faz parte de uma delegação de tarefa com estratégia, com intenção, com sabedoria, com maturidade, de você não estar simplesmente tendo uma pessoa ali para ser um fazedor de tarefas, mas ter uma pessoa ali para te ajudar a chegar no teu objetivo de forma muito mais rápida, porque enquanto ela faz uma coisa, você faz outra. Exatamente. E uma coisa que eu costumo dizer sempre para os meus mentorados é assim, que delegar a curto prazo, ele é mais cansativo e ele dá muito trabalho, fato. Porque para delegar eu preciso ter a pessoa, que eu não vou delegar para qualquer pessoa, eu preciso delegar para uma pessoa que tenha competência técnica ou que eu vou desenvolver ela. Sim. Então, delegar a curto prazo, ela dá muito trabalho, mas delegar a longo prazo, ela gera muito mais resultado. Sim. Então, eu vou ter 3 Silvias, 4 Silvias, pessoas que vão estar fazendo. Perfeito. E, às vezes, realmente, eu sou muito boa naquilo que eu faço. Só que tem coisas que eu posso estar gerando muito mais resultados pro meu negócio e eu fico presa ali. Sim, e aí acho que eu acho que isso que é o grande desafio. Eu falo assim, cara, eu faço isso tão bem e eu gosto de fazer. E eu tenho um exemplo que eu quero te dar ele, que eu sou a louca das planilhas. Como que, né? Todo mundo sabe disso, não é novidade pra ninguém. E Silvia fala que faz planilha até pra ir no mercado, gente. até vai no mercado, até organizar aniversário dos meus filhos, eu organizo uma planilha de Excel, não é verdade? E aí, o que acontece? No meu negócio, eu comecei como a maioria dos empresários. Eu comecei com a eu empresa. Então, eu fazia o marketing, sofria demais ali para produzir conteúdo, para editar, para fazer um carrossel. Às vezes, eu levava 4 horas. Verdade? E também cuidava da minha gestão financeira e administrativa do negócio, emissão de nota fiscal, tudo aquilo que a gente sabe que demanda ali a parte administrativa financeira. E eu gostava de fazer isso, eu gostava de alimentar, de fazer os contratos e sempre tirava horas, estava lá na minha agenda o dia de fazer atualizava pelo menos 2 vezes na semana com base na minha demanda, maravilhoso. Mas chegou um tempo que eu percebi que eu estava
perdendo demandas de crescimento do meu Perfeito. negócio porque eu estava fazendo aquilo. Então, eu contratei uma gestão financeira especializada para cuidar disso. Maravilhoso, que inclusive é nossa a gestão nossa financeira. E aí, o que eu me Porque deparei... a Silvia Souto me indica, eu assino embaixo. Se é bom pra ela, amiga, é bom pra qualquer outro. E aí, o que eu constatei? Que os meninos eram muito melhores do que eu. Exatamente. Aí eu falei, caraca, eu achava que eu era organizada, Uhum. que eu fazia muito bem aquilo. E quando eu terceirizei para os meninos da gestão financeira, eu percebi que eles faziam muito melhor do que eu. Sim. E que eu otimizei tempo na minha agenda. Quando você calcula ali, a gente sabe que a gente precisa calcular a nossa hora, ver quanto que eu gasto, quanto de... O valor que eu estaria gerando, o valor de faturamento. Porque o que importa para uma empresa é a lucratividade que ela está gerando. Sem dúvida. A gente sabe, não é nem só uma questão de faturamento. Faturamento é vaidade e lucro é o que manda. Uhum. Porque às vezes você tem um faturamento alto, faturou 100 mil, mas... Gastou 120? Gastou 120. E aí? Então, quando eu terceirizei a minha gestão financeira, acabei constatando e comprovando como uma boa professora universitária, que para mim é pesquisa, tem que ter comprovação. Eu comprovei que os meninos faziam muito melhores do que eu. Sem dúvida. Que eles geravam muito mais resultado, que eles tinham, porque eles são computadores também, então eles acabam organizando de uma forma que organiza de fato a empresa. Uhum. Então isso é um dos exemplos que eu falo, caraca, tem como você delegar algo que você é bom, e aí eu brinco Pra assim... alguém ainda é melhor. Pra alguém que é melhor, e eu brinco assim, como que eu procrastino? Porque a procrastinação, ela é algo que vai fazer parte da vida de todo mundo em algum Sim. momento. Falava, cara, eu procrastinava alimentando planilha financeira. Olha... eu procrastinava vendo Netflix mesmo, porque eu sou dessas. Então, tipo assim, eu tinha alguma coisa que eu não gostava muito de fazer no processo da empresa. O que eu falava? Vou alimentar a planilha. Que aí eu alimentava a planilha, pegava Gente, dados. eu quero ser essa pessoa. Olha só, veja bem. Mas eu tinha... Eu vou chegar num momento que eu vou falar isso. Eu procrastino alimentando planilha. Ai, mas o quê? Eu estava Essa vida eu não sei, amiga. Só depois da eternidade que eu vou falar isso. Mas eu tava deixando de fazer alguma coisa importante no meu negócio. Entendeu? Porque pra mim era mais fácil. Às vezes era gravar um vídeo. Apesar de já ter treinado mais de 3 mil pessoas, já ter passado mais de 10 mil alunos. Uhum. Fui professora durante 10 anos. Minhas turmas eram 100, 120 alunos. Eu sou uma pessoa tímida. Pois é, isso é interessante, né? E a galera vê que, cara, mesmo sendo uma pessoa tímida, você tem um baita resultado. E o quanto que a estratégia e a intenção e tá no lugar certo na hora certa e ter clareza e tudo isso que a gente tá falando te leva a ter esse tipo de resultado. Porque a gente acha que a timidez, quer dizer, na verdade a timidez paralisa, mas é aquilo que a gente aprendeu com a nossa mentora, né? Uhum. Eu tô com medo, mas vai com medo Vai mesmo. com medo Tímido ou mesmo. não tímido, o problema é seu. Vamos pra cima. Que a gente tem que pagar as contas, o boleto não para. Não é E eu acho que o grande segredo também disso, e é uma das coisas que eu falo bastante pros meus mentorados, as pessoas tentam ser boas em tudo. Gente, eu tô que bato a mão no microfone, foi Não mal. tem problema. As pessoas, principalmente o empresário, eu atendo muita empresária, muitas empresárias, 90% do que eu atendo são as empresárias, e mulher, ela aprendeu, e é uma crença que foi estabelecida pra ela, que ela é boa em tudo. Uhum. Né? E que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal. Então, uma das coisas que eu trouxe pra minha vida é assim, ó. Esse ano eu quero ser boa em quê? Olha, pergunta de milhões. Esse ano eu quero ser boa em quê? Esse ano eu não sou boa em vendas, então esse ano eu vou ler sobre vendas, eu vou ouvir podcast sobre vendas, eu vou consumir material sobre vendas. Uhum. Esse ano eu vou me desenvolver nessa área. Uhum. Como eu era tímida, apesar de, né, tipo assim, de dar aula, dar palestra, mas eu sou uma pessoa mais tímida. Então, eu descobri lá em 2017 que um dos meus grandes gaps era a comunicação. Uhum. O quanto minha comunicação não era assertiva. Então, desde 2017 que eu consumo conteúdo, que eu leio livro, que eu faço cursos, que eu faço mentoria, que eu desenvolvo na área da comunicação, porque eu entendi que a comunicação era um ponto fraco que eu precisava desenvolver e melhorar se eu quisesse chegar nos meus objetivos. Exatamente. Então, isso é uma grande sacada. Se você entende o que eu não sou boa, aquilo que eu não faço bem, Uhum. e que é importante para o meu negócio, é importante para minha carreira e eu preciso desenvolver. Exato. E eu acho que aí entra muito a coragem. A coragem. Porque, assim, é muito mais fácil você fugir daquilo que você não faz bem do que ir de encontro
para poder desenvolver. Aham. A gente, de repente, não vai ser uma exímia comunicadora, sei lá o quê, mas a gente vai ser infinitamente melhor do que a gente era antes. Exatamente. E isso exige coragem, porque é você enfrentar os seus medos. Exato. E isso tem uma diferença entre querer viver fazendo tudo, tem isso. Às vezes você fala, Exato. não, então, por isso, eu não sou boa em gestão financeira, então eu vou me matar de estudar. Cara, você pode delegar? A minha comunicação não tem como delegar. Perfeito. Então, eu tenho que desenvolver. Então, aquilo que eu consigo delegar, eu vou delegar. Aquilo que não é possível delegar, eu vou desenvolver. Cara, isso é muito bom. E aí a gente entra muito naquela coisa de definir papéis e responsabilidades. Sim. É entender... Porque, assim, é legal a gente falar pra galera que ter a clareza de que nós somos a hora mais cara da nossa empresa. Definitivamente. Fato. Então, o que vai entrar dentro dessa hora que é tão poderoso a ponto sabe, de só eu fazer... E aí, se tem, por exemplo, eu preciso da minha comunicação, eu não sou tão uma boa comunicadora. Então, vale a pena eu desenvolver isso aqui e de encontro a esse desafio, de encontro a esse medo e investir nisso daqui? Sim, porque faz parte do meu papel e responsabilidade dentro da empresa. Sim. Então, eu acho que é muito ter essa clareza. Quando a gente fala de organização, e é organizar os papéis e responsabilidade dentro da minha empresa para saber exatamente para quem e o que eu vou delegar. Porque senão a gente começa a fazer o trabalho do outro, que é muito mais fácil. Não vou fazer isso aqui, a planilha, no seu caso. Que para você é muito mais fácil ficar ali do que se comunicar. Sim. Então, se você não tem a clareza exatamente do que você quer... você não consegue fazer escolhas assertivas, Exatamente. né, amiga? E aí você não consegue ser produtivo no fim das contas. Porque, na verdade, quando as pessoas falam de produtividade, muitas pessoas acabam colocando a produtividade dentro de uma execução de tarefas. E produtividade, gente, ela é muito mais ampla. Produtividade não é só sobre execução de tarefas. Gestão do tempo não é só sobre gerir tarefas. Quando eu falo sobre gestão do tempo e produtividade, eu tô falando sobre a eficiência daquilo que eu estou fazendo. Perfeito. A produtividade é isso, é a eficiência daquilo que eu estou fazendo. Seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos um ser integral. Não tem como eu estar crescendo na minha carreira, no meu negócio, e a minha vida profissional tá lá um caos. Porque aí depois, a longo prazo, isso não é sustentável. Então, são coisas que andam junto. Então, a produtividade é sobre a qualidade daquilo que eu estou fazendo. A produtividade é sobre os resultados que eu estou fazendo, que eu estou tendo. Esses resultados, quanto de energia e tempo eu estou precisando investir, porque aí eu tenho que saber se eu estou sendo produtivo ou não, e é o quanto de qualidade de vida que eu estou tendo. Olha o quanta coisa que influencia o desenvolvimento da produtividade. O desenvolvimento da produtividade. Então, o que eu trabalho com os meus mentorados, que eu acho que é a grande sacada que o empresário precisa entender, é ele olhar para a vida dele como um todo, e não só para o negócio. Perfeito. Então, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo de uma mentorada que ela já é dona de 3 empresas e não tinha uma assistente. Nossa. E super executora, gostava de fazer, achava perca de tempo, porque até ela ensinar a assistente dela responder a mensagem do WhatsApp, ela já tinha respondido 3 mensagens. Porque o empresário fala assim, quando ela tá indo, eu já tô voltando. Sim. Não é verdade? Então, mas quanto da sua hora, então você que é empresário, que ainda não sabe o valor da sua hora, você entra aí. Dever de casa. Calcule quanto custa a sua hora, que isso vai ajudar você a entender se você pode delegar ou não algumas atividades. Isso é importante para entender quanto custa a minha hora e quanto que eu vou gerar. E então, eu vou te falar que essa pergunta, a grande maioria deles não sabe responder. Então, hoje, como que eu faço? Na hora de contratar um serviço, hoje um colaborador para minha empresa, eu calculo qual que é a minha hora, quanto que esse colaborador vai custar para mim. Calculo na quantidade de horas que ele estaria trabalhando, quanto de rendimento. Porque hoje eu sou o maior ativo da minha empresa. Sim. Porque eu sou mentora, eu que dou as palestras, lógico. Estou trabalhando para escalar o negócio através de alguns produtos e serviços, mas hoje eu sou o principal ativo. Só que isso a longo prazo não é sustentável. Sim, é verdade. E amiga, me conta aqui, pensando numa empresa e numa equipe, como que o empresário, o líder, ele pode trazer produtividade para a equipe? Então, como é que ele ensina? Eu sei que você faz treinamentos empresariais, que você faz treinamentos com as equipes. Então, como que ele consegue colocar na cabeça ali no dia a dia da operação para que a equipe seja mais produtiva no fim das contas? Ele sendo produtivo.
O exemplo não arrasta? Total, amiga. Totalmente. Total. Então, mas eu vou te dar uma resposta mais completa. Mas o fato é que para que uma equipe seja produtiva, o líder ele tem que ser o primeiro produtivo. Segundo pesquisas, 70% do resultado de uma equipe é responsabilidade do gestor. Então, às vezes, se você estiver chateado, grilado, que o seu time não está gerando resultado, olhe para você e para os seus comportamentos que tem alguma coisa errada. Aí também tu pode indicar Thaís Monsores, uma pessoa Aí eu vou, ótima. Para se tornar. Então, o que acontece? Como que você pode ajudar? Você que é da aviação, vamos trazer aqui a nossa conversa da noite anterior. Por que a aviação dá certo e os acidentes são baixíssimos, os índices? Porque você tem duas coisas que ajudam você. Uma, rotina. Sim. E 2, checklist. Então, quando você entra na aeronave, você depois, a partir do momento que você pisa o seu pé no primeiro degrau, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Exato. Então, se você vai fazer um voo nacional, você sabe como que é o roteiro. Sim. Se você vai fazer um voo internacional, você sabia exatamente um roteiro. Perfeito. Então, o que você precisa fazer para que sua equipe ela seja mais produtiva? Ela tem um checklist para ela saber o que ela precisa fazer no dia a dia dela. E ela precisa ter uma rotina básica da semana. Sim. E isso, às vezes, onde que o líder peca? Porque ele fala, é óbvio, ele sabe que toda semana ele tem que preencher o CRM. Tá escrito onde? Exato. Em que momento que isso foi passado para ele? Essa semana você já alinhou isso? Não, mas eu preciso falar toda semana? Precisa. Se não tiver escrito, Se então não tiver escreve. escrito, meu pai já falava, não se lê aquilo que não está escrito. Perfeito. Então, definir uma rotina para o time, definir um checklist do que ele precisa fazer, nem que você tenha que imprimir ou você tenha que enviar num grupo para ele toda semana. Eu gosto muito do mapeamento de processos. Sim. Porque o que acontece? Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o funcionário sabe muito mais até do que é para ser feito do que você enquanto líder. Porque é ele que tá no front. É ele que tá na linha de frente. Então, às vezes, cara, colocar uma pessoa ali para mapear os processos e transformar isso num book mesmo da empresa, num manual, cara, isso aumenta a produtividade em 1000%. E aí, o que acontece? O mapeamento dos processos é ele que vai gerar uma rotina e vai gerar um checklist. Perfeito. E além, 3 coisas, já que a gente gosta de 3 passos para que a sua equipe seja mais produtivo. Tenha um checklist do que ela tem que fazer mensalmente, quinzenalmente, semanalmente e diariamente. Uau, que legal, hein? Certo? Porque tem coisas que você não precisa fazer todo mês. Um exemplo, pagamento. Tem coisas que você não paga toda semana, mas você paga uma vez. Sim. E aí você coloca no checklist mensal. Tenha uma rotina daquela pessoa saber exatamente o que ela vai fazer e faça reuniões frequentes com o seu time para repetir aquilo que é óbvio para eles. Exato. Porque o óbvio precisa ser dito. Exato. E é muito louco como tudo isso começa pela liderança e o quanto que a liderança falha em tudo isso que a gente comentou e principalmente na construção de uma cultura organizacional. Fato. Né? Porque é da cultura que nasce todo o resto. Exatamente. Sabe? Tudo converge para a cultura. E quando não há cultura, as pessoas divergem. E às vezes, alguém que pode estar ouvindo nós aqui pode falar assim, mas tem a cultura. Tá lá, o regimento interno está escrito. Ou então tá escrito na parede. Tá escrito na parede, só que o que acontece? Quem que é a maior cultura da empresa? É a cultura ambulante. É o líder. É o líder. Então não adianta estar escrito e o líder não ter comportamentos que são alinhados com o regimento, com aquilo que está escrito no clima organizacional, com aquilo que está escrito ali na cultura organizacional. Então, às vezes você pode não ter nada escrito, mas o comportamento do líder é ele que vai definir. E é algo que é importante pensar quando nós falamos de gestão de equipes, que ou você tem uma cultura bem definida e você intencionalmente treina a sua equipe, intencionalmente vive com a sua equipe para que essa cultura seja instalada. Sim. Ou a sua equipe vai implantar a cultura dela. Exatamente. Mas aí você fala, meu time só faz o que ele quer, mas ele só faz o que ele quer por causa da sua permissividade. Exatamente. E aí o que acontece? Vira as regras da equipe. Eu sempre falo assim, se você não for o líder da tua empresa, alguém vai ser. Pode ficar tranquilo que alguém vai ser. Só que o problema é que, de repente, você não vai gostar da liderança dessa pessoa, mas você foi permissivo. Exatamente. Então,
E aí, toda a equipe vai correr atrás, vai convergir para esse líder. Então, se ele for um cara ou uma pessoa que é produtiva, que é organizada, que enfim, tem alta performance, a equipe vai atrás. Mas ao passo que se ele não for, se ele for um líder, ou seja, se ele influenciar pessoas, a equipe vai atrás também. Exatamente. Então, e aí você aumenta o índice de turnover, porque você começa a mandar a gente embora. Ah, não presta, manda embora, bota outro, e você não conclui o problema, você não resolve. Porque, na verdade, o problema tá em você. Sim, você é o maior problema da sua empresa. E isso tipo assim, é desconfortante de você falar, hoje a sua empresa não cresce por sua culpa. Porque você é uma pessoa que vive no automático, porque você é uma pessoa que não investe no seu crescimento, você é uma pessoa que não quer treinar o seu time. Treinar é caro. Mais caro é você permanecer com a pessoa durante anos na sua empresa, desenvolvendo um comportamento que está totalmente desalinhado com aquilo que você quer. Gente, isso é muito... Não tem como ter produtividade. Primeiro que você já perde a sanidade mental, porque o gasto de energia que você gasta, que você desprende para lidar com um colaborador que está totalmente desalinhado com aquilo que você quer para sua empresa, isso é muito cansativo. Sim. Eu já presenciei, acompanhei empresas que eles queriam fechar por causa de comportamentos do colaborador. É mesmo. Então, a pessoa ela chega diante de uma situação que ela não consegue gerir a empresa, ela não consegue direcionar a empresa dela para onde ela quer e os funcionários fazem o que quer. E aí, é culpa do funcionário? Não, é sua culpa, porque a sua permissividade... A empresa é sua. Eu sempre falo assim, quem foi que contratou, no caso? Contratou quem foi? Foi o cara que botou uma arma na sua cabeça, eu quero ser contratado? Você contratou, só que aí você esqueceu de desenvolver, esqueceu de dar clareza de papéis e responsabilidades, e esqueceu de influenciar em relação à cultura da tua empresa. O que pode, o que não pode, o que é inegociável aqui dentro. Eu sempre falo assim, cara, se eu entrar na tua empresa, perguntar pra moça que tá limpando o banheiro, quais são os valores dessa empresa, se ela pensar meio segundo, a tua empresa não tem cultura. Não tem. E se não tem cultura, aí é assim, pra quem não sabe pra onde vai... Qualquer caminho serve. E geralmente o caminho é o caminho mais fácil para cada um. Exatamente. Entendeu? Então, se for procrastinar, vai ser procrastinar. Se for fazer, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou chegar atrasado, eu vou chegar atrasado. Então, cada um... Porque aí a gente vai depender das culturas diferentes, das idades diferentes, das gerações diferentes. E sabe que isso é uma coisa interessante? Que acompanhando empresas de vários lugares do Brasil, eu percebi alguns comportamentos comuns. E que a gente fala assim, não, mas é porque é a cultura. Então, eu atendo do Tocantins, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Minas. E a gente sabe que pessoas é um grande desafio. Sempre. Então, por isso que sempre um líder, ele precisa saber o quê? De duas coisas apenas. Emoções, gerir as próprias emoções e lidar com pessoas. Sim, sem dúvida. Se ele não souber gerir as emoções dele e se ele não souber lidar com pessoas, ele já é improdutivo. Porque ele perdeu tempo sofrendo com as emoções dele que ele não sabe gerenciar. Ele perdeu tempo tendo que resolver uma situação que a má gestão das emoções dele levou ele a estar. Sim. E a equipe dele, que ele vai ter que gastar muito mais tempo, muito mais energia refazendo ou reestruturando uma equipe que não gera resultado para ele. É verdade. Agora, me conta assim uma coisa. Se você pudesse dar se você pudesse indicar alguma literatura para líderes no que diz respeito à produtividade. Porque eu sempre falo assim, o livro, apesar de eu super achar, eu sou a pessoa do encurta caminho, então eu já iria direto para uma mentoria, obviamente. Mas o livro, ele te traz vários outros benefícios, vários outros. Então, ele te ajuda na tua comunicação, te ajuda a ter repertório, te ajuda a falar melhor, enfim, a se comunicar melhor. Então, assim... Que livros você indicaria hoje? Cara, isso aqui é indispensável. Não é opcional para um líder, no que diz respeito à produtividade. Porque as pessoas não fazem o que precisam ser feitas. Isso é um livro? É um livro. Porque as pessoas não fazem o que precisam ser feitos, que é um livro do Christian Barbosa. Ele é ótimo. E aí você vai entender por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito. E aí deve ter muito a ver com comportamento. Tem a ver com comportamento, com hábito, com o óbvio. E tem a ver com produtividade, porque afinal de contas, tudo na nossa vida envolve produtividade. Se a pessoa não sabe se comunicar bem,
ela vai gastar mais tempo. Se ela não sabe liderar, ela vai gastar mais tempo. Se ela é um empresário que vive no operacional e não no estratégico, ela vai gastar mais tempo. Se ela é uma pessoa que não sabe vender, ela vai gastar mais tempo para ter resultado. Então, no final das contas, tudo está relacionado a um ganho de tempo ou a perca daquele tempo. Uau! Arrasou, amiga. Você, vou te contar, hein? Eu gosto de conversar com você. E eu gosto de conversar com você. Muito bom, amiga. E me conta assim, a pessoa, então, o empresário viu o nosso podcast e pensou assim, cara, preciso melhorar minha produtividade. Como que funciona o processo de produtividade da Silvia? A primeira coisa que eu vou entender é quais são os objetivos dessa pessoa. Se ela não tiver objetivo, dificilmente ela vai chegar em algum lugar. Se ela não tiver objetivo, eu vou ajudar ela a encontrar esse objetivo. E a partir daí, nós vamos ter um encontro personalizado, onde eu vou entender quais são as demandas dela, qual que é a realidade dela, se é casado, se é solteiro, se tem uma empresa, se tem 2 empresas. Vou entender o contexto dessa pessoa e, a partir disso, vou fazer uma mentoria personalizada que atenda à realidade daquela pessoa, para que ela alcance o objetivo dela, seja mais produtivo, gastando menos tempo, menos energia, escalando o resultado dela e mantendo sanidade mental. Show de bola. E se a pessoa quiser levar um treinamento seu, como é que faz? Quais os treinamentos você tem? Conta pra todo mundo aí. Então, minha expertise maior está dentro de produtividade, gestão do tempo e organização. Também tem o treinamento com o Lego Serious Play, que é o perfil comportamental. Então, você que trabalha com liderança sabe que facilita demais a vida de um gestor entender sobre a equipe dele. Isso deveria ser uma outra coisa que é obrigatório para você conseguir realocar pessoas nos lugares certos, com o talento certo, com a competência certa. Então, os treinamentos, eles vêm muito nessa área de desenvolvimento do colaborador e dos gestores. Entendi. E me conta uma coisa, como que funciona se a pessoa não tiver nem clareza do que ela precisa melhorar? Então, tipo, cara, eu tô no olho do furacão aqui, e aí, será que é a Silvia que vai me ajudar? Como que você vai responder isso? Ela vai ter que ter um primeiro encontro comigo primeiro. E ela entra no link da bio? Aí ela vai lá, entrar no meu Instagram, silviasouto.oficial, vai me mandar um direct e nós vamos iniciar uma conversa. Entendi. Muito bem. Então, eu quero que você mande uma mensagem final aí pra essa galera, pra gente terminar. Ficaríamos horas aqui conversando sobre esse assunto. Mas o que você pode deixar de conselho final pra quem empreende, pra quem é empresário, pra quem é gestor, no que diz respeito à produtividade? Cara, qual que é o seu maior conselho pra essa pessoa hoje? Eu acredito que a produtividade e a organização, elas são capazes de nos ajudar a alcançar os nossos objetivos de uma forma mais leve e produtiva. Então, a jornada ela não precisa ser tão exaustiva, ela pode ser mais leve. Então, a grande sacada da produtividade que eu comecei a perceber é isso. Nossa, eu posso alcançar os meus resultados, então você pode alcançar seus resultados, você pode conseguir escalar o seu negócio, você pode escalar a sua carreira de uma forma mais leve e inteligente. Perfeito. Então, se você for mais estratégico e menos operacional, você vai conseguir resultados mais rápidos, gastando menos energia e menos tempo. Muito bem, senhoras e senhores. Silvia Souto hoje no Pode Voar! Muito obrigada! Foi incrível!